Olá meus queridos amigos do YouTube, voltamos aqui com mais um vídeo no canal. Nesse vídeo de hoje eu vou comentar a contratação do técnico Fernando Diniz por parte do Fluminense. Ele que foi jogador e treinou a equipe do Fluminense em 2019. É verdade que essa passagem dele pelo Flu em 2019 não foi muito bem sucedida. A equipe brigou contra o rebaixamento e ele acabou deixando o Fluminense quando o Flu era o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. 3 anos depois ele retorna para uma nova passagem no Fluminense para substituir o Abel Braga, que pediu demissão após vários resultados ruins pós-conquista do título carioca. Eu vou comentar aqui sobre a contratação do Fernando Diniz, os motivos que levaram à demissão ou o pedido de demissão do Abel Braga por parte do Fluminense e o que esperar de Fernando Diniz nessa nova passagem dele pela equipe das Laranjeiras. Antes de iniciarmos o tema do nosso vídeo, quero pedir a você, meu querido amigo, minha querida amiga, que inscreva-se no canal, deixe o seu like, aperte aí no sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos, deixe o seu comentário, diga o que você acha do Fernando Diniz do Fluminense, diga o que você está achando do Fluminense dessa temporada de 2022, o que você está achando do futebol brasileiro. Continue participando, continue nos ajudando a fortalecer cada vez mais e a crescer o nosso querido canal. Beleza, galera? Agora vamos para o tema do nosso vídeo, vamos falar do Fernando Diniz, ele que foi contratado para assumir a equipe do Fluminense no lugar do Abel Braga. O Abel pediu demissão por conta de vários maus resultados que o Fluminense teve depois da conquista do Campeonato Carioca, foi eliminado na Libertadores para a equipe do Olímpia, sofreu para ganhar do Vila Nova pela Copa do Brasil, perdeu em casa para o Internacional no Campeonato Brasileiro, empatou em casa no jogo da Copa Sul-Americana que o Fred perdeu pênalti. Então foram vários maus resultados depois do Campeonato Carioca e o Abel resolveu pedir demissão. E na minha opinião eu vou aqui externar para vocês o que aconteceu na verdade. Eu acho que, como muita gente falou, o Fluminense se iludiu com o Campeonato Carioca. O Fluminense fez um bom Campeonato Carioca, mereceu conquistar o título em cima do Flamengo, venceu o Flamengo 2 vezes e empatou o último jogo. Então o Fluminense ele fez por merecer a conquista do título carioca. Hoje no Rio de Janeiro o único time para bater de frente com o Flamengo, para encarar o Flamengo de fato é o Fluminense. O Botafogo, depois que virou SAF, que virou SA, ainda está com o time em formação, não tem um elenco formado, embora tenha contratado muita gente, muitos bons jogadores, mas ainda é um time que está em formação. E o Vasco está na segunda divisão tentando se encontrar ali, tentando voltar à primeira divisão. As coisas estão muito difíceis para o Vasco e o Vasco está tentando ali sobreviver, né? O Vasco hoje é um clube que luta para sobreviver, infelizmente. E o Fluminense é o único que tem condições de encarar o Flamengo de igual para igual. Tem bons nomes no elenco, o Fluminense hoje tem 2 centroavantes. É verdade que o Fred deve se aposentar em julho, mas tem o Cano, tem o Ganso, que é um grande meio-campista, na minha opinião, embora ele não tenha velocidade e ele não tenha a intensidade que ele tinha no Santos em 2010, mas ainda é um jogador genial. Tem 2 bons goleiros, que é o Marcos Felipe e o Fábio. O Fábio é um goleiro mais experiente. Tem garotos da base como Luiz Henrique, André. Então o Fluminense tem um elenco bom, tem um elenco para terminar ali o Campeonato Brasileiro entre os 5 primeiros no mínimo. Eu acho que o Fluminense tem essa condição. E o trabalho do Abel vinha sendo muito aquém do elenco que o Fluminense tem. Embora o Fluminense tivesse vencido vários jogos no Campeonato Carioca com muita facilidade, é verdade que começou o campeonato com derrota, mas o time não jogava bem, o time não rendia. Ganhou jogando mal. E aí começou o Campeonato Brasileiro, teve aquele fracasso para o Olímpia, começou Sul-Americana, a Copa do Brasil. É verdade que o Fluminense conseguiu vencer o Cuiabá fora de casa, mas nos outros jogos não conseguiu vencer, não jogou mal, não produziu nada. E eu acho que o elenco do Fluminense sentiu a falta de competitividade com o Abel Braga. Eles pensaram o seguinte, falou, cara, a gente com esse treinador aqui, a gente não vai ter todo o nosso potencial explorado, a gente não vai conseguir os resultados e chegar aonde o nosso elenco tem condições de chegar com o Abel. Eu, assim, particularmente acho o Abel um treinador que faz o simples, um treinador que ainda resolve, né, algumas situações, mas o Fluminense tem um elenco para brigar na parte de cima e eu acho que os jogadores perceberam que com o Abel
não teriam essa competitividade de brigar por coisas grandes. E o elenco do Fluminense é para brigar na parte de cima, como eu falei aqui. Os jogadores não estavam mais satisfeitos e motivados em trabalhar com o Abel. Eu não estou dizendo que derrubaram o Abel, que fizeram aí um complô para derrubar o Abel, mas claramente o elenco estava desmotivado e estava insatisfeito com a forma do Abel trabalhar. A forma do Abel trabalhar, ela tem um prazo de validade, essa coisa do futebol reativo, da motivação, chega uma hora que não dá mais para manter. A maior prova do que eu estou falando foi quando o Abel foi vice-campeão brasileiro com o Inter e não renovaram o contrato dele. A diretoria do Inter tinha a noção de que aquela boa fase do Abel no Inter não duraria para a temporada seguinte, né, e acabaram optando pela não continuidade do Abel. E aí trouxeram o Fernando Diniz, o Fernando que fez um trabalho muito ruim no Vasco, fez um trabalho ruim no Santos. O final da passagem dele pelo São Paulo também foi muito ruim, e ele volta ao Fluminense 3 anos depois, onde ele teve uma passagem ruim também. Ele deixou o time na 19ª colocação, o time estava praticamente... Fluminense quase, por muito pouco o Fluminense não caiu naquele ano, aí o Marcão assumiu no lugar dele, o Fluminense foi ganhando jogos, foi vencendo e conseguiu sair do rebaixamento. E eu acho que a contratação do Diniz partiu de lideranças do elenco, jogadores como o Fred, jogadores mais experientes, como é o caso do Cano, que trabalhou com o Diniz no Vasco. Esses jogadores, eles queriam um treinador mais com um estilo de jogo mais sofisticado para o elenco que tem o Fluminense, né? O Felipe Melo também, que é um dos líderes do elenco. Eu acho que esses jogadores, eles queriam um treinador com um estilo de jogo mais sofisticado e encontraram no Diniz esse nome, tanto que o Daniel Alves fala que o Fernando Diniz é um dos melhores treinadores que ele trabalhou em toda a carreira dele. E olha que ele trabalhou com grandes treinadores no futebol europeu. E eu acho que um dos principais desafios do Fernando Diniz no Fluminense é fazer esse time render, fazer esse time jogar bem, conciliar jogar bem com o resultado, porque na primeira passagem dele o Fluminense jogava bem. Eu lembro de um jogo contra o CSA no Maracanã, que o time finalizou 20 vezes, não fez nenhum gol. O CSA, em uma finalização, acabou fazendo gol e vencendo o jogo. Então o desafio do Fernando Diniz nessa passagem dele pelo Fluminense é fazer o time jogar bem, ter bons resultados, brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro, brigar pelo título da Copa do Brasil, disputar o título da Sul-Americana. Eu acho que o Fluminense tem elenco para conciliar todas essas competições e principalmente fazer do Fluminense um time que toma poucos gols. Embora o Abel sempre fosse um treinador, o Abel seja um treinador que sempre se destacou por montar boas defesas, o Fluminense com ele tomava muitos gols, o time sofria muitos gols, e esse foi um dos principais problemas na passagem do Abel, que consequentemente levou à demissão dele. E eu espero que o Diniz corrija isso e faça o Fluminense, coloque o Fluminense no lugar que o Fluminense deve estar, que é entre as equipes que disputam as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Esse é mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos com mais um vídeo em breve. Até mais. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.